E chegou a hora de falarmos de auditoria interna dentro da ISO 9001. É um requisito obrigatório que está no requisito 9.2 e que tem como principal objetivo entender a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Por isso que a norma diz que precisa realizar auditoria interna em intervalos planejados e ela precisa ser executada de uma forma bastante padronizada. Então, para entender a forma de desenvolver, aplicar e realizar a auditoria como toda na tua empresa, vem comigo para a aula de hoje. Você já se sentiu estagnado na sua carreira, mesmo depois de tanto esforço? Aquela sensação, já fiz muitos cursos, tenho certificações, horas extras, aquela entrega total para a empresa, mas parece que nada sai do lugar? Eu já estive no seu lugar e sei o quanto é frustrante ver colegas com menos experiência alcançando os cargos maiores e também salários maiores, mas eu descobri então que nessa jornada o segredo não está só naquilo que você sabe, mas é determinado por como você aplica o conhecimento que você adquiriu. Foi pensando nisso então que eu criei a mentoria QUp, que é um método prático e consolidado para que você saia da estagnação da sua carreira. E olha só, nesta mentoria QUp você terá encontros quinzenais comigo ao vivo, também terá acesso a um grupo de network, material exclusivo e, claro, sessões exclusivas onde estarei apenas eu e você para entender a tua necessidade, o que você precisa para conquistar promoções, salários, cargos que você tenha almejado que podem superar R$10 mil por mês. Mas atenção a um detalhe importantíssimo, serão apenas 5 pessoas, exatamente 5 vagas para que você possa participar desta mentoria comigo, com um valor promocional exclusivo que não se repetirá tão cedo. O que você precisa fazer nesse momento é muito simples, basta clicar no link que aparece na descrição desse vídeo, preencher o formulário e dar aí o primeiro passo para avançar na sua carreira e conquistar aí os ganhos financeiros desejados. Não deixe para depois. Preencha aqui agora e nós nos vemos na mentoria. Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal do 3Ex, eu sou Tom Trindade. É uma alegria ter você trilhando conosco a nossa série sobre a ISO 9001 e olha, já estamos chegando ao finalmente. Falta só agora o requisito 10, que é a próxima sessão da norma, e ainda vamos tratar o finalzinho aqui do requisito 9 que nós estamos tratando. Hoje o tema é auditoria interna. Então saiba que você que está chegando agora, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e que todos os outros temas anteriores a esses já estão disponíveis para você aqui no nosso canal. Basta acessar a playlist, digitar aí o número do requisito ou o tema do requisito que você procura e estudar e se especializar aí na ISO 9001 de forma gratuita e bastante detalhada. A auditoria interna é um tema muito importante da norma ISO 9001, porque ela tem o principal objetivo de trazer à tona a eficácia da implementação do sistema de gestão da qualidade. Todos os processos que nós aplicamos nos requisitos anteriores precisam ser entendidos se estão sendo aplicados e realizados de forma eficaz. E o que é eficaz? É entender se os resultados e os objetivos esperados estão sendo alcançados. Por isso, a auditoria interna vai fazer uma verificação através de amostragem dos processos e entender se o que foi determinado no sistema de gestão, padronizado e tido como objetivo, se está sendo atendido. Então, vamos ver o que a norma diz no requisito 9.2.1. A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão da qualidade, lá no tema A, 1, está conforme com os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão da qualidade e 2, com os requisitos dessa norma. Então, uma das primeiras preocupações da norma é realizar auditoria em intervalo planejado. O que é isso? A tua empresa vai definir de quanto em quanto tempo a auditoria vai ser realizada. E é importante entender que uma auditoria completa, ela precisa passar por todos os temas da norma. Então, você pode fazer ela mensalmente, por exemplo, uma vez, sendo um mês em cada departamento, mas precisa finalizar aí os temas da norma em algum período. Então, vai realizar mensalmente, vai realizar semestralmente, passando por todos os setores, vai fazer uma vez por ano, passando por todos os processos de forma planejada, enfim, é você que define conforme a tua empresa, os processos e também
a criticidade do resultado que você tem encontrado nos seus processos. Por exemplo, vamos supor que você tem um setor que tem muita não conformidade. Pode ser que nesse setor você queira conduzir mais auditorias durante o período. Não tem problema, desde que esteja aí no teu planejamento e no seu procedimento. Também, no requisito B, vai dizer o seguinte: se está conforme com o que está implementado e se está mantido eficazmente. Ou seja, aquilo que você implementou, os seus procedimentos, instruções de trabalho, trabalhos padronizados, tudo aquilo que está padronizado, desenvolvido, implementado e treinado no teu processo, se ele está sendo seguido conforme planejado. E outra coisa é se está sendo mantido de forma eficaz. Os resultados estão acontecendo? A forma que está escrita está sendo realizada ou está se fazendo de uma forma diferente? Isso é entender se o que está implementado é eficaz ou não, com base nos resultados e com base na metodologia de aplicação. Então, é comparar o planejado com o realizado, o resultado com aquilo que é a meta esperada. E no requisito 9.2.2, ele vai detalhar, então, como deve ser conduzido o processo de auditoria desde o procedimento até a execução da auditoria como um todo. Olha o que diz o requisito A. A organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar, o que deve levar em consideração a importância dos processos concernentes, mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores. Requisito A tem muita coisa aqui que precisa prestar muita atenção para não ficar em não conformidade, e tudo isso tem que estar previsto, então, dentro do seu programa, dentro do seu procedimento de auditoria interna. Primeiro, ele disse que você precisa planejar, ou seja, a auditoria não pode acontecer do dia para a noite sem um planejamento. Ela precisa estar estruturada de alguma forma. Estabelecer, ou seja, estar procedimentada, treinada, as pessoas terem consciência que existe um processo. Implementar, então é treinar as pessoas, dar conhecimento, as pessoas saberem que serão auditadas, ter ali os auditores internos, os processos, os gestores que estão conscientes do método de implementação de uma auditoria. Manter um programa de auditoria, ou seja, isso tem que ser algo que acontece frequentemente, que não é algo esporádico, que não é algo de surpresa, que vou fazer auditoria de surpresa para pegar a não conformidade. Não é esse o objetivo, segundo a norma ISO 9001. Tem que ser planejado, comunicado e, de fato, ser realizada de uma forma muito sadia para os processos. Porque o objetivo não é punir, mas é medir o sistema de gestão da qualidade. E deve incluir, então, a frequência. Uma vez por ano, vai ser trimestral, uma vez por mês, é você que decide. Além de ter métodos e responsabilidades. Métodos, por exemplo, você vai fazer auditoria com base na metodologia da ISO 9001, você vai usar quais normas? Estarão envolvidos procedimentos? Quais áreas? Também envolver ali as responsabilidades. Quem são os responsáveis por responder por auditoria? Quem são os auditores? Quem é a equipe? Todo mundo pode ser auditado? Sim ou não? Quem é responsável pelo plano? Quem é responsável por auditar? Quem é responsável pelas não conformidades? E isso ficar muito claro também dentro do seu procedimento. Também ali definir os requisitos para planejar e para relatar. De que forma será conduzida a sua auditoria? Você tem, vamos supor, um sistema integrado, ISO 9001, 14001 e 45001. Você vai conduzir uma auditoria integrada, vendo todos os temas de uma só vez, ou você vai fazer ora auditoria na ISO 9001, ora auditoria na 14001, ora auditoria na 45001. Então, isso é a determinação de como você vai aplicar os requisitos e como você vai relatar isso na tua empresa. Como vai ser relatado os resultados? Em que momento vai ser relatadas as não conformidades? Relatório de auditoria interna e até mesmo o conhecimento de que norma estará sendo aplicada na execução. Estou falando de normas, mas isso também se aplica de repente para a auditoria 5S, auditoria de segurança do trabalho. Basta você trazer isso para dentro do seu sistema de gestão da qualidade e definir a metodologia de aplicação. E também se preocupar aí com os processos concernentes. Então, vou auditar, por exemplo, compras. Como que está a integração de compras com recebimento de materiais e com produção, por exemplo? Então, são
processos concernentes a compras. E também entender aquilo que afeta o sistema de gestão da qualidade como um todo em relação a melhorias, enxergando isso dentro da auditoria, como que está o processo de melhoria contínua e também os resultados da auditoria anteriores. Precisa ser verificado que ficou dependência lá na última auditoria, se foi resolvido e implementado nessa auditoria que você está fazendo a amostragem agora. No requisito B diz o seguinte: definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Então os critérios são: qual é a norma? Então vai fazer auditoria com que forma? Os critérios serão o quê? Os procedimentos, as instruções de trabalho, os processos, as evidências, os registros, tudo isso será usado como critério com base em que norma? Isso é importante ficar claro. E também definir o escopo para a auditoria. O que é o escopo? É o limite. Vamos supor que a tua empresa fabrica 2 tipos de produto. Né? Vamos supor que ele fabrica pão e fabrica brinquedo. Né? 2 exemplos bem extremos, mas apenas para servir de forma didática. E lá no seu certificado ISO 9001, por exemplo, tem apenas o processo de fabricação de pão. Então, você vai auditar qual processo? Você precisa colocar isso no escopo. Então, lá no escopo do teu programa de auditoria, vai dizer que você vai auditar, por exemplo, o processo de fabricação de pães. Então, todos os processos envolvidos nisso será tido como amostragem dentro do seu escopo. Essa definição é muito importante. Se você faz auditoria mensal, por exemplo, qual é o escopo da auditoria daquele mês? O escopo da auditoria daquele mês é o setor de compras e o setor de produção. Do mês seguinte, será o setor de vendas e o setor de expedição. Exemplo que eu estou dando para definir o que é escopo. Está ficando claro? Se está ficando claro, deixa aí o teu like para nós. O requisito C diz o seguinte: selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Ou seja, a primeira coisa, selecionar auditores. Quem são as pessoas capacitadas dentro do seu sistema de gestão da qualidade? Como que está definido os requisitos para a pessoa poder auditar processos? Essa é a primeira coisa. E a segunda dela é que a condução da auditoria seja através de auditores, pessoas imparciais. E para isso é importante sempre cuidar de que a pessoa não audite o seu próprio processo. Se no caso você tem aí auditores internos treinados dentro da empresa, cuidado para não colocar alguém de compras para auditar o próprio processo, alguém de produção para auditar um processo da produção. É sempre importante colocar pessoas que não estão envolvidas diretamente, tá, com aquele processo, para garantir aí esse requisito C que fala de imparcialidade. Então, muito cuidado com a montagem do seu programa e teu planejamento de auditoria com este detalhe da imparcialidade. Outro ponto bastante importante que diz o requisito D: assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Não faz sentido fazer auditoria, encontrar conformidades e não conformidades e não tratá-las, e não engavetar, e não subir para a gerência. Afinal, a responsabilidade de todo o sistema de gestão da qualidade, em primeiro lugar, é da gerência. Então, é papel do responsável pela gestão da qualidade transmitir os resultados para a gerência para que possa tratar. Em que momento? A empresa define. A maioria leva esses resultados minimamente na reunião de análise crítica, mostrando ali então o desempenho da gestão da qualidade, mas é importante que isso esteja definido no seu procedimento ou em algum procedimento, o momento em que o resultado da auditoria virá à tona para a gerência, para a diretoria da empresa. O requisito E diz o seguinte: executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Tem 3 requisitos importantes apenas nessa letrinha aqui. Primeiro é executar correção, ou seja, toda não conformidade de auditoria tem que ter correção, ação corretiva e não pode ter atraso. Correção é resolver o problema ali de imediato para estancar o problema. Ação corretiva é fazer investigação e implementar um plano de ação para eliminar a causa raiz. E a demora indevida é atraso sem justificativa plausível. Então, olha quanta coisa é importante olhar nesse requisito E. O requisito F diz o seguinte: é necessário reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria. Então, tudo que tem que estar no programa está lá no requisito A que nós falamos. Precisa ter uma evidência disso. Ou seja, onde está descrito o teu programa e como que o teu programa é montado. Lembrando que o programa tem que ter, dentre eles, depois você olha lá de novo o requisito A,
quem é o auditor, setor auditado, dia da auditoria, processos auditados, requisitos auditados, qual é a norma base. Tudo isso tem que estar aí como parte do teu programa de auditoria. E também, dentro dessa informação documentada, a forma de relatar os resultados, o teu relatório da auditoria, as não conformidades, como você vai estabelecer isso, registrar isso para ser tratado. Então, o que a norma está pedindo aqui é registro da sua auditoria. Além do programa, é o registro dos resultados. E a pergunta que eu sempre recebo é: mas eu tenho que relatar as conformidades e as não conformidades? Sim, o melhor a ser feito é relatar conformidades e não conformidades, para que lá na frente, quando for ter uma auditoria, você saiba como estava o seu processo anterior conforme e o que aconteceu para ele estar não conforme agora, e você consegue comparar o que era feito na época e o que deixou de ser feito agora para que a não conformidade acontecesse. A norma traz uma nota importante, que é ver a ABNT NBR ISO 19011 para orientação. O que é essa norma 19011? É a norma que mostra como deve ser executado um processo de auditoria, que dá ali as diretrizes. Então, um auditor interno, por exemplo, precisa ter, e essa é a prática adotada pelo mercado, minimamente, se for na ISO 9001, um curso, um treinamento de interpretação dos requisitos da ISO 9001 e também o treinamento com a ISO 19011, que dá ali as diretrizes de como executar uma auditoria na prática, como planejar, como abordar, como realizar auditoria, como entender não conformidade, fazer relatório de auditoria, reunião de abertura, reunião de fechamento, tudo isso você vai encontrar na norma 19011. Quero também te dizer que eu estou à disposição para te ajudar a implementar o processo de auditoria interna. E se você ainda não tem pessoas treinadas, eu estou à disposição para ir aí auditar a tua empresa. Sim, eu posso auditar a tua empresa dentro da norma ISO 9001, por exemplo. Se você não tem ainda pessoas capacitadas e aí que vão garantir a imparcialidade do teu processo, você pode contratar um auditor externo para fazer isso para você. Ele vai aí, planeja, trata com você os seus processos e faz a amostragem da auditoria, te dando aí o relatório, os resultados, e depois você entra com um plano de ação. Eu estou à disposição também para mentorá-lo dentro do sistema de gestão da qualidade, não só nesse tema da auditoria. Então aqui embaixo tem um link disponível para você, para que você possa preenchê-lo e ver se está apto aí a participar da mentoria e ter aí a oportunidade de acompanhá-lo no teu crescimento profissional. Então é muito importante que isso tenha ficado muito claro para você em relação ao processo de auditoria. É o meu processo preferido dentro da norma ISO 9001, depois vem não conformidades, controle de documentos, mas aí na minha escala de preferidos, o que eu mais gosto é da auditoria interna. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o requisito 9.3, que fala da análise crítica pela direção. É a hora agora de pegar todos os resultados e levar para a diretoria para tratar e sair de lá com um planejamento de melhoria contínua. Muito obrigado pela tua companhia. Nós nos vemos na próxima aula, caminhando aí para o finalmente da norma, e daqui a pouco vamos chegar no requisito 10, última etapa da norma ISO 9001. Muito obrigado pela companhia. Nós nos vemos na próxima aula. Até breve.